O que é isso? É um pássaro? É um avião? Não! É o Superman! Mas parece que tem algo estranho, não? Ah, não. É outro desses Supermans malvados. Sim, acho que você está certo. Superman é um dos heróis mais poderosos que existem, a ponto de ter feitos de força tão incríveis como mover planetas, sistemas solares completos e até mesmo levantar metade do infinito, o que certamente faz os habitantes de Metrópolis pensarem que bom que o Superman está do nosso lado. No entanto, ao longo dos anos, muitos escritores se perguntaram o que aconteceria se o Superman, por algum motivo, se tornasse um vilão, pois uma história com uma ameaça desse tamanho pode ser extremamente interessante. É por isso que hoje meu amigo Nepo, que ainda não reativou o seu canal, e eu vamos falar sobre como esse conceito do Superman malvado evoluiu ao longo dos anos, desde Bizarro até Omni-Man e Homelander, e como essas versões alternativas nos falam sobre como percebemos o poder. Meu nome é Go, o Monitor Geek, e prepare-se para levar os Supermans malvados muito a sério. Sabia que você ia roubar minha fala. Toda vez que te convido você tem que... E Nepo. E Nepal. Capítulo 1. Breve história dos super-homens malignos. De acordo com o que vimos no final do Snyder Cut e na cena do pesadelo Batman de Batman vs Superman, a ideia de Zack Snyder era que o Superman se tornasse suscetível à equação da antivida após a morte de Lois Lane e fosse controlado por Darkseid, mas vale mencionar que isso de controlar o Superman ocorreu muitas vezes dentro e fora dos quadrinhos. Podemos vê-lo em séries como Smallville e Batman, o Valente, nos episódios que envolvem a Kryptonita Vermelha, que nessas versões faz o Superman agir como um patife. Vemos também em quadrinhos como Hush, Endgame e muitos outros, e em episódios do universo animado DC, como aqueles em que Darkseid ou Starro o controlaram. E faz muito sentido que este recurso do controlo mental seja o mais utilizado, já que na sua versão mais clássica, Superman é um personagem que não poderia se tornar vilão a menos que alguém o controlasse, o que fez com que os escritores tivessem que criar outros personagens semelhantes ao Superman para poder contar as histórias que queriam. A primeira dessas versões alternativas chegou em 1958 com o personagem Bizarro, que era um clone imperfeito do Superboy. Este personagem não era malvado em si, mas era desajeitado e limitado de inteligência, ao mesmo tempo que conservava os poderes do Superboy, o que o tornava muito perigoso. Alguns anos mais tarde, a Liga da Justiça enfrentou uma versão maligna dela, uma equipe de supervilões que se autodenominavam o Sindicato do Crime, que eram liderados por Ultraman, a versão maligna do Superman deste universo. E essas histórias de fazer uma versão maligna do Superman são bastante básicas porque os quadrinhos daquela época eram assim. No entanto, até mesmo essas versões básicas começaram a ficar... Em 1986, Alan Moore escreveu uma história em que Bizarro deixa de ser simplesmente um incômodo para se tornar uma verdadeira ameaça quando chega à conclusão de que quer ser o perfeito imperfeito do Superman. Isso significa que se o Superman salva vidas, Bizarro terá que tirá-las. Krypton explodiu por acidente, então Bizarro destruiu seu próprio mundo de propósito e sua filosofia chegou a tal ponto que Bizarro tirou sua própria vida porque chegou à conclusão de que se Superman estava vivo, ele tinha que estar morto. Uau, não consigo encontrar falhas na sua lógica. E fora dos quadrinhos, embora tenham explorado a Kryptonita Vermelha em coisas como Smallville ou Superman, a série animada, parece que nos últimos anos a indústria do entretenimento tem estado obcecada em desenvolver apenas histórias e adaptações com algum tipo de Superman malvado. Red Zone animada, o videogame Injustice, Brightburn, os planos de Zack Snyder para a sequência de Pesadelo, Homelander e recentemente Omni-Man D. Você pensaria que essa ideia de um ser superpoderoso que estava destinado a proteger a Terra, mas de repente enlouquece e agora é mau, é o tratamento mais interessante que se pode dar a alguém como o Superman. A quantidade e recepção das produções sobre o Superman indicam que sua versão clássica como escoteiro vermelho e azul de topete bem penteado e valores intocáveis já não tem lugar na sociedade cínica em que vivemos. Na verdade, encontramos tantas versões recentes desta tendência que tivemos que categorizá-las e fazer uma infografia para nos organizarmos neste vídeo e porque, bem, somos nerds, certo?
Né, Paul, por favor, já estamos nisso há 6 horas. Mas é que preciso que você entenda, né? O Superman de Zack Snyder foi pensado para fazer uma história de origem para Injustice. Ele não pode ir na categoria de que foi controlado porque não foi. Não, ele está sendo controlado pela equação antiga de Darkseid, isso está muito claro. Ghost é igual a Injustice, se move como Injustice é Injustice. Olha, sabe de uma coisa? Não importa que demoremos mais, vamos ler todo o run dos New Gods novamente. Mas bem, pelo menos podemos concordar que Omni-Man sim se encaixa na categoria de culturas colonizadoras? Sim, claro que sim. Bom, obrigado. Assim que você aceitar... Que o Superman de Zack Snyder é uma história de origem para... Injustice. Estou me lixando. Capítulo 2. O poder corrompe. Em 2013, a DC Comics publicou a história Red Sun, onde o foguete de Kal-El não cai nos Estados Unidos para ser criado pelos Kent, mas cai dentro da União Soviética durante a Guerra Fria, o que faz com que Kal cresça com os ideais comunistas. No entanto, essa mudança dramática em sua criação não afeta o heroísmo de Kal-El, que começa a salvar vidas, não importando se são soviéticas ou americanas. É o mesmo herói que se preocupa com todos. Quando Stalin morre, a população soviética pede que ele assuma o poder, mas ele não quer, pois isso trairia seus ideais comunistas. Ele acredita que não deve ter privilégios simplesmente pelo fato de ter superpoderes. No entanto, ele muda de ideia quando encontra sua amiga de infância Lana numa fila esperando por comida. Aqui Kal percebe que Stalin falhou com seu povo e com o comunismo e decide que ele pode fazer um trabalho melhor. Infelizmente, apesar de Kal conseguir transformar a União Soviética em uma superpotência onde toda a população vive muito bem, ele começa gradualmente a tomar medidas cada vez mais extremas, como a lobotomização dos cidadãos problemáticos, e chega até a querer invadir os Estados Unidos para o bem deles. O interessante aqui é que não foram os superpoderes que corromperam este Superman, mas sim o poder político. Então aqui vale a pena nos perguntarmos, o que é o poder? O poder nas ciências sociais é a capacidade que uma pessoa tem de influenciar o comportamento de pessoas, organizações e até mesmo países, algo que o Superman da Zona Vermelha definitivamente tem em grandes quantidades. Ele também tem o poder de alterar fisicamente o mundo, como quando salva pessoas de desastres naturais ou super ameaças. Então este Superman tem muito poder, mas isso significa que ele é responsável por cuidar da raça humana. Bem, certamente isso foi dito por muitos ditadores e tiranos que são o exemplo mais próximo de alguém com poder ilimitado que temos na vida real. Átila, Gengis Khan, Lenin, Mao Zedong, Hitler, Saddam Hussein, Castro, Kim Jong-il, Kim Jong-un e inúmeros outros megalomaníacos maníacos tentaram escudar suas ações genocidas sob narrativas atraentes, como libertar o povo dos males do comunismo, ou libertar o povo dos males do capitalismo, ou alcançar a perseverança da raça humana superior, ou alcançar a hegemonia do Golfo Pérsico. É muito comum que esse controle autocrático seja acompanhado de alguma versão do discurso de que faço isso pelo bem comum. Além disso, muitos desses tiranos também tentaram fazer com que seus subjugados os vissem como deuses ou super-humanos. Eles procuram dar a percepção de que estão além do humano comum, que suas ações, por mais terríveis que sejam, podem ser perdoadas porque eles sabem mais e têm esse poder por um motivo. Além disso, um tal Yosef, que se apelidava Versailles Avistugashvili, decidiu mudar seu sobrenome para Stalin, que literalmente significa o Homem de Aço, para parecer mais com este super-homem implacável que levaria a União Soviética a ser uma potência mundial. E bem, presumo que também o motivou o fato de que toda vez que tinha que escrever seu nome, ele queria se matar. Então seria tão absurdo pensar que um cara tão poderoso quanto o Superman eventualmente determinaria que é melhor ter controle absoluto sobre a raça humana para nos proteger melhor? Ele já vem de fábrica com poder absoluto e status divino. A única coisa que faltaria seria ele nos ver como seres inferiores e corruptíveis, capazes de grande autodestruição. A partir disso, ele concluiria que seria melhor nos dominar completamente para o nosso próprio bem, sem muitos malabarismos mentais. E é que essa tendência de que o Superman eventualmente cometa atos malignos em uma tentativa de nos proteger não termina em Red Son, pois muitos escritores e leitores veem isso como uma extensão natural do personagem. Como se fosse muito crível que o Superman, em uma tentativa de nos proteger, acabe se tornando uma das muitas figuras de poder autoritário que conhecemos ao longo da história do mundo. Podemos ver exemplos disso em personagens como os Justice Lords de um episódio da Liga da Justiça, que decidiram que o mundo estaria melhor em suas mãos depois de verem o presidente Luthor, um governante democraticamente eleito, assassinar o Flash.
Isso também pode ser visto no quadrinho Injustice, onde o Superman decide forçar o mundo a parar as guerras em uma tentativa de controlar a violência. Infelizmente, apesar de suas boas intenções iniciais, essa mudança levou-o a tomar decisões cada vez mais impiedosas, como assassinar aqueles que se opõem a ele, usar supervilões para controlar os dissidentes e devastar cidades inteiras apenas para mostrar ao mundo que ele tem o poder e não tem medo de usá-lo. Todos esses são exemplos de algo chamado poder coercitivo, um tipo de poder que utiliza demonstrações de força, ameaças e medo para manter a população subjugada. E certamente há uma percepção de que o poder coercitivo é a melhor e talvez a única maneira de exercer um poder realmente efetivo, em parte porque tem sido um dos tipos de poder mais utilizados por governantes na história. Maquiavel dizia: é muito mais seguro ser temido do que amado, mas realmente é. O poder coercitivo tem a característica intrínseca de ser impositivo e confrontador, o que obviamente gera muitos inimigos e muito pouca lealdade dos subordinados além do medo. Isso pode levar os indivíduos que exercem esse tipo de poder a uma paranoia insana. Por exemplo, Kim Jong-il não ia nem à lojinha, a não ser em um trem super armado e com um blindado de grau militar. Saddam Hussein mandava preparar várias refeições diárias em locais diferentes do Iraque, para que ninguém soubesse onde ele iria comer naquele dia. Ele tinha provadores para verificar se sua comida não estava envenenada e chegou a empregar sósias operados cirurgicamente para aparições públicas em locais diferentes. Jiang Sui, um ditador de Myanmar, estava tão preocupado com a fragilidade de seu reinado que passou a viver na confortável capital de Myanmar para se mudar para uma remota selva sem água nem eletricidade. Uma tática super extrema que, a propósito, foi recomendada pelo seu astrólogo pessoal. Imagine um charlatão aconselhando ditadores poderosos. Minha carta do Mago Negro diz que para manter seu poder, você deve viver em condições deploráveis, renunciando aos benefícios da civilização moderna e basicamente desistindo de tudo que conquistou como líder. Não sou eu quem disse, é o meu Mago Negro. Sim, ele estava certo. É assim que se sente o poder. Então, mesmo com extremo poder e todo um reino aterrorizado a seus pés, os tiranos da vida real vivem eles mesmos em constante medo, provocado pela ideia de perder esse poder, assassinados ou eventualmente enfrentar as consequências de seus atos. Mas eles são humanos, e se o sujeito fosse indestrutível? Não há uma arma na Terra que não tenham lançado contra ele. Todas falharam. 400 bilhões de dólares pela hemorragia mais cara do mundo. E se nosso novo superditador fosse imune a consequências por suas ações? Em 1982, um jovem Alan Moore escreveu uma nova história para o super-herói inglês Miracle Man, na qual o protagonista lembra sua palavra mágica de transformação após muitos anos. Aqui, Moore desconstruiu pela primeira vez um super-herói, contando-nos uma história em que um personagem chamado Johnny Bates, que havia sido o parceiro de Miracle Man, Keith Miracleman, cresce para se tornar a única pessoa com poderes no mundo, o que o faz se tornar um sociopata em segredo por não ter que prestar contas a ninguém. Quando Miracleman percebe isso, Johnny decide parar de fingir ser um ser humano e começa a assassinar pessoas apenas porque pode. Aqui vemos pela primeira vez na história um quadrinho que nos apresenta de maneira extremamente gráfica o quão horrível seria ter uma pessoa com os poderes do Superman contra nós. Então, de acordo com essa história, uma pessoa que é tão poderosa que não presta contas a ninguém, provavelmente cometerá atos malignos. Mas será que isso é verdade? E se for, porquê? A resposta está relacionada à teoria filosófica do contratualismo. Imagine um mundo onde não existem regras e todos podem fazer o que quiserem. Talvez a princípio pareça uma boa ideia simplesmente pegar e fazer o que você quer, mas certamente logo você perceberia que os outros também podem fazer isso. E isso significa que você sempre teria que estar cuidando das outras pessoas, o que não nos parece uma boa vida. Segundo o filósofo Thomas Hobbes, isso faz com que os seres humanos cheguem a uma série de acordos que garantam uma convivência saudável, algo que ele chamou de contrato social. Então, segundo essa teoria, os seres humanos criam leis não porque somos bons, mas porque nos convém viver em um mundo com regras em vez de estarmos constantemente cuidando de outras pessoas mais fortes. Mas o que acontece se você é um ser super poderoso? O que acontece se for impossível alguém ser mais forte que você? Aqui então, você não precisaria do contrato social, então é menos provável que você o aceite.
Outros exemplos disso, além de Johnny Bates, é Superboy Prime, uma versão do Superman cujo universo foi destruído na crise nas Terras Infinitas. E também podemos ver isso no vilão do filme Megamente, Titã. Neste filme, vemos como ele, ao ter poderes e perceber que Roxanne nunca sairia com ele, decide deixar de lado todas as convenções sociais e se tornar definitivamente um vilão que faz o que quer porque pode. Mas a minha versão favorita dos últimos anos definitivamente tem que ser o personagem Homelander. E é que Homelander é um caso muito interessante porque não só possui maior poder físico do que qualquer outro ser em seu planeta, mas também tem ao seu lado a riqueza econômica, poder midiático, status de superestrela e a adoração do público. Se alguém ameaçasse seu status, as pessoas poderiam não acreditar que Homelander seria capaz de algo tão ruim, pois o amam. E se houvesse uma possibilidade de alguém acreditar nisso, a Vogue daria a volta na mídia ou subornaria os envolvidos pelo seu silêncio. E se tudo falhar, Homelander pode te jogar no espaço, te incinerar ou eliminar você e sua família em 3 segundos. Por outro lado, temos deuses como o Dr. Manhattan, alguém tão distante da humanidade, tão fechado em sua bolha de privilégio, onde pode se mover livremente no espaço-tempo e criar nova vida num domingo se estiver entediado, que as sensibilidades, moralismos e consequências humanas são muito estranhas para ele. Tô cansado do mundo das pessoas. Salvar uma mulher grávida de um assassinato, apesar de poder fazer isso sem o menor esforço, é algo totalmente inconsequente para ele. Ele não se importa em ficar nu e não liga para a opinião alheia sobre isso. Deixar milhões de pessoas morrerem e ficar como vilão, tudo para obter um resultado medianamente positivo, é algo lógico, uma pequena balança de probabilidades. Manhattan pode não ser um exemplo tão evidente quanto os outros, mas nos mostra uma retórica que Alan Moore e outros escritores constantemente querem apresentar. Se existisse alguém tão poderoso quanto o Superman, dificilmente seria um herói. Que se Deus é todo-poderoso, ele não é totalmente bom. E se ele é totalmente bom, não pode ser onipotente. E você também não. Tô chocado que ele mencionou num filme de Zack Snyder. Agora, um ser assim não seria necessariamente mal, mas também não teria por que se ater ao que nós consideramos como bom ou ruim. Esse ser supremo teria suas próprias regras. Mesmo se toda a humanidade quisesse obrigá-lo a agir de acordo com nossos padrões morais, como faríamos isso? Fazendo perguntas desconfortáveis em um programa de TV? Fazendo comícios contra ele? Quando você tem caras tão, mas tão poderosos que nem toda a humanidade unida poderia vencê-los, a quem eles deveriam temer? É por isso que, para que essas histórias funcionem, muitas vezes eles precisam dar uma dissuasão ao ser supremo para que ele não destrua o mundo na primeira provocação. Homelander, por exemplo, poderia aniquilar a raça humana com um mau humor, de olho, mas ao fazer isso também perderia a adoração das pessoas, que é basicamente sua única alegria. Ele não teria como saciar sua dependência do delicioso leite materno. O Dr. Manhattan poderia fazer o mundo desaparecer com um estalar de dedos, mas não o faz por não ver pragmatismo nisso e porque teria que procurar outro planeta para conseguir novas namoradas para ser tóxico. Capítulo 4. Superman e a colonização. Em 1988, a DC Comics publicou uma história em que o foguete de Kal-El caiu em Apokolips para ser encontrado por Darkseid, que o criou como uma arma através da qual ele poderia colonizar outros planetas, incluindo a Terra. Em um caso mais recente, temos o personagem Brandon Byers do filme Brightburn, um menino que cresceu de uma maneira muito semelhante à de Kal-El nos quadrinhos, com a diferença de que eventualmente a nave em que chegou à Terra implantou nele a necessidade de controlar o planeta. O filme não conta nada sobre a civilização alienígena que enviou o pequeno Brandon para a Terra, mas alguns diálogos dão a entender que se trata de uma civilização predadora. Então aqui já chegamos a um ponto nas histórias em que temos não apenas um análogo do Superman com valores questionáveis, mas uma civilização inteira de super seres com ideologia autocrática. E essas histórias precisamente se perguntam o que aconteceria se existisse um planeta cheio desses seres superpoderosos. A resposta mais sensata para nós é colonizar. O que é? Esse é o caso de Omni-Man, razão pela qual Go me convidou para fazer este vídeo, mas ele não para de falar sobre contratualismo e não me deixa dar spoilers do quadrinho. Então vamos dar spoilers da primeira temporada. Então cuidado, No último episódio, descobrimos que Omni-Man protegeu a Terra por décadas, não por bondade ou por ser um missionário vultumita protetor de planetas, como havia contado ao mundo. Ele fez isso para evitar que alguém dominasse a Terra. Eles não podem conquistar a Terra. Para que o Império Vultrumita dominasse a Terra eventualmente.
E você sabe, usando a mesma desculpa que nem mesmo os ditadores loucos usam, mas todas as potências mundiais ao longo da história para justificar o direito de colonizar outras sociedades. Inferiores. Mas podemos ajudá-los, parar as guerras, eliminar a fome, dar-lhes tecnologia médica, muito mais avançada do que a atual. Mas vocês realmente acreditam? Pensem por um momento como os multinomitas se tornaram o maior império cósmico o cosmos. Os nazistas galácticos, insatisfeitos com seus poderes de Superman, decidiram aprimorar sua raça ao eliminar os fracos. Eles acreditam ter feito um ótimo trabalho e decidiram levar sua missão altruísta a outros planetas subdesenvolvidos, alegando fazê-lo para o bem deles. Se recusarem, espécies resistiram, mas não por muito tempo. Portanto, a exploração dos Vultrumitas e Omni-Man é muito interessante. Temos um planeta de super-homens supremacistas, onde apenas os mais sanguinários e fortes restam. Eles fingem ser governantes benevolentes que defendem o povo, mas esse é o ponto interessante de Invincible. E novamente, maldito Go por não me deixar falar da banda desenhada quando ele está prestes a contar o final de Miracleman. Sejamos honestos, Miracleman é um clássico que tem 40 anos de existência. Portanto, se vocês não o leram, é menos provável que vão lê-lo. A série Invencível, que acabou de renovar para as temporadas 2 e 3, por outro lado... O interessante sobre Invencível é que vamos ver ao longo desta série Mark, um cara com sangue Vultrumita, mas com valores humanos, definir o que quer fazer com esse poder e como se afastar dos passos de sua herança genética. Veremos um jovem Superman que acabou de perceber que viverá por milhares de anos sendo não apenas super poderoso, mas também... E ele tem que conciliar isso com as ideologias de seu pai e os Vultrumitas, se deve usar seu poder apenas para os grandes eventos ou também para salvar o cidadão médio. E em geral, ele tem que ver como manter uma moral e ética humana, apesar de ter o poder de um deus. Deixem-se Mortos. Uma reviravolta muito interessante disso podemos ver também no quadrinho Miracleman de Alan Moore, já que perto do final de sua história, nos é dito que Miracleman decide dominar o mundo para o nosso próprio bem. Ou... como fizeram em Red Sun ou Injustice, mas com a diferença de que a maioria do mundo aceita isso porque vê em Miracleman uma figura divina que de certa forma sabe o que é melhor para o mundo e tem um direito divino sobre nós. O quadrinho também revela uma visão similar à de Omni-Man sobre os humanos. Um cachorro para mim. Já que o marido humano de Mike Moran, que se transforma em Miracleman, menciona que estar na cama com ele parece algo indigno, como se fosse zoofilia. Levando isso em consideração, Miracleman decide nos dominar, já que para ele nós somos como animais. E nós, os seres humanos, nunca perguntamos às vacas ou aos cães se eles queriam ser domesticados. Suas palavras, não as minhas. A história termina com ele e sua parceira Mulher Milagrosa alterando o ácido desoxirribonucleico dos humanos para fazê-los à sua imagem e semelhança, povoando a Terra com super-humanos, o que retorna a história ao seu ponto de partida, pois, como disse Síndrome, quando todo mundo for super, ninguém será. Como verão, há grande variedade e é difícil determinar por que gostamos tanto das histórias dos super-homens malvados. É interessante imaginar o que aconteceria se alguém tão poderoso quanto os Supers não tivesse consciência, escrúpulos ou arrependimentos. Mas dificilmente gostamos dessas histórias apenas por isso. Talvez gostamos delas porque revelam algo sobre a nossa sociedade, que temos o poder ilimitado porque historicamente a nossa sociedade não se saiu muito bem, por assim dizer. Ou talvez revela algo sobre nós mesmos, que tememos nos encontrar em uma posição de poder ilimitado e que isso revele quem realmente somos e essa pessoa pode não nos agradar quando a vemos no espelho. Fica claro que o Superman, referindo-se à identidade secreta de Clark Kent, foi criado em Kansas por pais amorosos e é muito americano. Entre seu grande repertório de poderes, podemos encontrar que o mais importante não é poder mover planetas, nem levantar o infinito, nem sua habilidade de lançar seu emblema familiar para capturar criminosos. O maior superpoder do Superman é sua capacidade de ser bom. Ser bom apesar de todo o poder que possui. Ser bom mesmo sabendo que vem de uma espécie que teve um monte de falhas e se autodestruiu. Ser bom mesmo tendo conhecido a humanidade cara a cara e decidir que, embora sejamos falhos, temos um caminho para a salvação sem a necessidade de nos dominar ou aniquilar. Apesar de algumas dessas histórias alternativas de super-homens malignos serem interessantes, não devemos cometer o erro de achar que hoje são as únicas histórias válidas do personagem. De fato, algumas das melhores histórias do super-homem são aquelas que levam essa bondade do personagem e esse heroísmo clássico ao limite.
E nos apresentam a Kal-El como este herói que é bom, apesar de existir em um mundo que lhe diz que não deve ser por muitas razões diferentes. Seria interessante rever esse filme no cinema em breve, talvez? Afinal, a verdade e a justiça não devem parecer conceitos antiquados para nós. Para obter a infografia em alta definição sobre as versões alternativas do Superman que Napoli e eu preparamos, siga-nos no Instagram e envie uma mensagem. Teremos prazer em enviá-la. Não se esqueça de ouvir nosso podcast de Gotham, onde falaremos detalhadamente sobre a primeira temporada de Invencível. Eu sou o Napoli e continue vendo além do óbvio. Eu roubei sua frase novamente.